Olá, sou Tânia Ramires e hoje vamos dar continuidade à implementação da API que estamos trabalhando, que é a Dog API. Estamos desenvolvendo testes usando a ferramenta, a biblioteca PyTest, no VS Code, que é uma programação em Python. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link em algum lugar na tela. Acompanhe os vídeos anteriores que eu explico desde a instalação das bibliotecas que a gente precisa para usar o PyTest, usar o relatório que a gente está gerando e a implementação dos dois endpoints que a gente está trabalhando. Beleza? Vamos lá? Recapitulando, até o momento a gente implementou estes dois endpoints, Bridges e Bridges by ID, raça de cachorro. Então, a gente implementou uma listagem que traz diversas raças de cachorro. A gente captura os IDs que retornaram nessa API e a gente captura também, ao final de cada consulta, cada conjunto de dados, eles traz para a gente informação, que página que a gente está, qual é a próxima página, qual é a última página. Então, a gente também captura esses links e testa, ver se eles funcionam adequadamente. A gente passa para cá, nessa pesquisa por ID, um ID que a gente capturou antes, deixa eu copiar um como exemplo. Por exemplo, esse primeiro aqui. A gente avalia alguns dados, se pelo menos tem o atributo ID, tem o atributo type, se no type está o bridge, e a gente passa também um valor inválido aqui, um valor que a gente sabe que não existe, para ver se ele vai tratar a mensagem corretamente. E geramos um relatório HTML dessa implementação. No momento, a gente está usando essa biblioteca aqui, ó, PyTest HTML, para gerar o relatório, PyTest menos HTML, o nome que você quer para o relatório. Vou executar, ele vai rodar os 4 testes, casos de teste que a gente elaborou, que estão nesse arquivo aqui, ó, teste bridges. Nós implementamos esses 4 casos de teste. O primeiro que eu classifiquei como smoke, que é o get breeds, onde ele lista todas as raças, e aí eu checo o status code, checo o corpo da requisição e capturo as informações. O link captura também o ID de cada raça. No próximo, a gente testa se esses links, tá? É a mesma coisa, deu 200, se existem algumas informações interessantes. A posterior, que eu também classifiquei como smoke, é o Get Bridges by ID, onde eu passo aqueles IDs que eu capturei no teste, realizo o devido teste. E o último, que é um número qualquer que eu passo no teste, e eu checo se ele vai dar status code 404. Observe que a execução deu sucesso, aqui está ele gerado, posso abrir esse relatório. Aumentar um pouquinho, para melhor a visualização, Aqui todos os testes, ó. E aqui as impressões que a gente realizou. Ok? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Vamos testar o próximo endpoint, FAT. O que ele traz para nós? Vamos analisar a documentação. É uma lista de fatos, então podemos testar. Não é obrigatório, então o que acontece se eu não passar nada? Ele vai trazer uma lista de fatos. Trouxe apenas um fato, quando eu não informo nada.
Se eu informar, eu quero 2 fatos. Ele traz aqui 2 fatos. Se eu falo, olha, eu não quero nenhum fato, 0. Ele traz um fato. Talvez a gente poderia apontar isso como erro, apesar de que, para que você vai chamar um endpoint passando 0? Veja bem. Se eu colocar -1, teve tratamento para isso? Não, erro 500. Isso aqui também a gente poderia apontar como um erro, uma vez que não teve tratamento, quando eu passo um número que não é válido, o mesmo se aplica se eu colocar uma letra qualquer. O endpoint quebra. Nesse caso, olha aqui, ele não aceitou, o Swagger não aceita, né? Porque você definiu como inteiro, mas você conseguiria chamar ele diretamente pelo prompt. Por exemplo, vamos avaliar o resultado. Provavelmente vai dar 500 também. A cópia daqui é o -1, mas eu queria a letra. Vamos passar a letra. Se eu passar alguma coisa. Cadê? Mudei errado sem querer. Vamos arrumar aqui. Ops, HTTP. Aqui que eu queria passar a letra. Ok, vamos lá passar a letra. Se eu mudar o URL, se eu colocar uma URL inválida, fica difícil mesmo, olha. Não foi possível resolver. Comi coisa demais. HTTPS, //. Agora sim, né? Passa certo que dá certo. Enfim, provavelmente vai dar 500, se o -1 não foi tratado, a grande probabilidade da letra também não for tratada. Apesar, ó, eu passei uma letra, ele trouxe para mim um fato. Isso significa que qualquer coisa que você passar, desde que não seja valor negativo, ele vai trazer pelo menos um fato para você. Curioso. Como esse campo é inteiro, a recomendação seria ele aceitar somente inteiros. Ah, o que acontece se a pessoa passar algo diferente de inteiro? Seja um valor muito alto, né? Que o inteiro tem um limite, seja uma letra. Qual é o erro que ele deveria dar? Né? Você deveria tratar esse erro, né, como bad request e não como 500, que é o caso que dá quando digita um número negativo. Ok? Vamos implementar então? Get fatos. Bom, aqui no Python, a gente está trabalhando, né, no VS Code. O que eu vou fazer para facilitar a vida, né? Eu vou criar aqui o teste facts.py, fatos, né? Verdade. Posso copiar alguma informação interessante, por exemplo, a gente tem um get all aqui que a gente poderia copiar para facilitar. Não tem links, não preciso dessa fixture. Aqui eu vou chamar de teste fatos. Também vou classificar como smoke, get, facts. E aqui passar. Então, esse aqui é o nosso sucesso, que é para voltar 200. E o que é esperado? Vamos passar um valor válido, 1. É esperado que tenha o data, que ele vai passar uma lista. Então, a gente pode checar se existe uma lista. Se o tamanho dessa lista é 1, por exemplo, no caso, quando eu não passar nada, ou quando eu passar, né, no tamanho dessa lista. E posso checar esses atributos. Tem ID, se tem type, bem similar ao outro. Então, esse caso aqui, ó, sem parâmetro nenhum. Eu checo data, checo se esse data é uma lista, checo ID, checo type, só que aqui o type não é bridge, é fact. O resto eu posso apagar.
Porém, eu vou deixar assim para forçar uma quebra, para a gente visualizar o erro. Toda vez que você está codificando, a gente recomenda que você use uma marcação que aponte o desenvolvimento para facilitar a execução, que ele vai executar somente esse caso aqui, ó. Não vou precisar de nenhuma dessas duas fixture, só o getPath, que é o que eu vou usar para chamar o método get. Bom, vamos avaliar. PyTest -m deve, ele vai buscar todo mundo que está com a marcação deve executar, no caso, somente este exemplo. Fato, e aí ele aponta, ó, erro na asserção, type, não é fact, que é o que eu coloquei aqui, ó. Ele traz certinho o que tem. Veio fato, né? E eu estou comparando com a raça. Então, vamos acertar. Executar mais uma vez. Passou. Perfeito. Algo que daria para a gente fazer também é checar o tamanho da lista, né? Que nem aqui. Quando não passa nada, a regra é que volte 1. Então, eu sei que aqui é um array, né? Eu poderia colocar esse array numa variável para facilitar a vida e ficar mais didático. Facts recebe isso aqui. Aí eu vou colocar facts. E aqui eu dou um assert len facts. Isso é igual a 1. Sinal que tá certo. Vamos ver. Eu olho o tamanho do meu array, se tem um só. Ah, não. Será que tem 5? 4? Executo novamente, o teste vai quebrar e parar justamente nesse ponto. Olha que bonito. Observe que o tempo de resposta dessa API está bem alto, que é um ponto também a se apontar, né? Uma das coisas que você precisa sempre avaliar, né, se realmente o resultado está retornando conforme esperado, e claro, né, se o tempo de resposta está agora adequado ao cliente. Dá para a gente testar isso também, colocar na automação. Nesse caso, como é um simples exemplo e algo que não depende da gente, eu vou deixar sem no momento. Mas olha, ele diz aqui para a gente, ó, assert. Veio 1, mas você está esperando 4. Aponta como um erro. Então, vou deixar aqui, bonitinho. Bom, eu preciso agora testar os outros tipos. Se eu passar 3, está vindo 3. Se eu passar... a gente pode fazer um limite mais alto, 10, está vindo 10. Se eu passar negativo, se está vindo 500, que é o que tem hoje, né? Mas deveria ter o erro tratado. O que acontece se eu passar letra? Ele vai trazer. Mas observa que todos esses casos vão praticamente fazer a mesma coisa, né? Digamos assim, os casos de sucesso, evidentemente. Então, aqui a gente já poderia pensar em, por exemplo, criar um assert geral, que checasse esse tipo de informação, e a única coisa que mudaria, por exemplo, é a quantidade de elementos no meu conjunto. Ora vai vir 10, por exemplo, se eu passar 10, ora vai vir, sei lá, 4, se eu passar 4, tudo bem? Então, o que eu posso fazer? Posso aqui melhorar, criar um método def, que eu chamei de assert facts. O que ele vai receber? Ele pode receber o próprio response. Pode passar o response. Você passa o response
e, por exemplo, a quantidade de itens do seu conjunto. E aí, você poderia passar toda essa parte para cá, para esse método aqui, que todo mundo vai invocar. Vou tirar uma indentação, tem muita indentação aqui. Onde aqui vai ser igual a QTD. E por default, a quantidade vai ser 1, por exemplo. E sempre vai checar 1. E aqui eu já posso fazer chamar esse método que eu criei, assertFacts, passando só o response. Como o default é 1, nem precisaria passar a informação 1. Deu certo? Vamos avaliar. Se eu passar 5, por exemplo, vírgula 5, é para dar erro? Essa consulta, a gente está esperando o valor 1. Olha lá, que bonito, perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora? Os demais fatos. Por exemplo, a gente pode colocar aqui fato limite 0, limite igual a 0, ainda assim vai ser 1. Vou deixar isso aqui agora como smoke. E o próximo como deve, ou seja, ele vai rodar esse aqui de baixo agora. Vamos ver? Ah, tem um erro na minha expressão, mas tudo bem, ó. Como ele aceita qualquer coisa no limite, sem problema, ele sempre volta resultado para qualquer coisa, exceto para o menos 1. Tanto é que se eu passar menos 1, aqui tá 1, né? Se eu passar 1, fica 1. Se eu passar menos 1, perdão, a pessoa fala uma coisa, faz outra. Ah, o status code. Já quebrou aqui no status code. Nossa, Tânia, mas eu não poderia otimizar isso? Eu vou passar vários limites para avaliar, mas eu vou ter que ficar repetindo o teste. A resposta é não. Você consegue parametrizar no seu teste tanto as fixture como passar parâmetro mesmo. E nesse parâmetro você pode passar um conjunto de valores e ele vai pegar cada um daqueles valores e executar o seu teste. Certo? Vamos fazer isso então. Bom, como é que a gente parametriza o teste? Você vai usar uma marcação no seu teste, vai teste.mark, parametrize. E aí, nessa parametrização, o que você vai fazer? Você vai criar sua variável, por exemplo, chamei de limite. Esse limite, ele vai receber um conjunto de valores. Ele vai receber, e aí os números que a gente achar legal. 0, ele vai receber 5, ele vai receber 10, ele vai receber 5.000, e aí, conforme o negócio, a gente avalia os valores, tá? Ele pode receber uma letra, já que tudo volta a valor.
ele vai receber uma letra. E o que vai acontecer nesse caso? Vou mudar aqui, uma vez que get fatos by limit, só para indicar que eu estou passando algum limite. E essa mesma variável que você criou, você diz que ela é uma fixture. Você passa ela aqui como parâmetro do seu teste. O que isso significa? Toda vez que você passa uma função aqui, ou ele vai buscar em fixture, ou ele vai buscar em parametrização. Neste caso, na parametrização. Bom, o que vai acontecer na execução? Na hora que for executar o teste, você vai observar que ele vai começar a executar cada um desses, que nem a gente tinha até o momento. 9, 10 casos de teste. E no caso do fatos, a gente estava executando uma vez só. Se a gente tentar executar agora, ele vai dizer que foram 5, porque o 5 é o conjunto de dados que eu tenho no momento. Vamos lá, PyTest, menos NMDF. Outra forma que dá para você usar também, você pode usar o menos K e o nome da sua função. Só que detalhe, ele procura pedaços. Então, se, por exemplo, eu passar teste get facts, ele vai executar os dois. Ele não busca a string inteira. Pode executar assim, ó. Tipo, como esse nome é único, ele vai executar uma vez só. Então, aqui ele fala, olha, tem 10 itens, 5 foram selecionados, que você tem 5 parâmetros aqui, ó. Rodou o primeiro. Tudo deu sucesso, tá vendo? Por que tudo deu sucesso? A gente simplesmente passou o parâmetro, mas a gente ainda não usou de fato. Tá, e como é que eu uso? Essa variável, ela acaba virando variável dentro do seu teste. Então, bastaria você vir aqui por o F, né? E a sua variável limite. Agora vai começar a dar erro. Por que vai começar a dar erro? Porque no nosso response, aqui no nosso assert, ele recebe o response e a quantidade de elementos, que por default é 1. Como aqui eu estou passando 5, a tendência é esse dar errado. Aliás, eu tenho 0, podia passar 1 também. 0, 1. São os valores que vão dar certo, daqui para cá vai falhar. Vamos ver? Vou colocar aqui como menos deve. Executou primeiro ok, segundo ok, terceiro erro. Quarto ok e o último ok. Somente um falhou. O que isso quer dizer? Somente esse falhou. Significa que eu não tenho 10 fatos cadastrados. E se eu tivesse 10 fatos cadastrados, ele voltaria os 10. Neste caso, ele voltou só um, porque somente um falhou. Tá vendo? Só o acerte 5. Todos os demais funcionaram perfeitamente. Ó. Bom, significa que se eu passar simplesmente o limite aqui, vai dar erro no meu teste. Por quê? Eu passei 0, voltou valor. Passei 5, voltou 1. Passei 10, voltou 1. Nesse caso, vai dar certo somente para esses dois caras. Vamos testar? Vai dar certo só para o segundo e para os 5.000. Olha lá. Para o 5 também deu certo, justo que eu tenho 5, né? E o resto todo vai falhar. Olha lá. Eu não tenho 10 fatos, ele voltou 1. Eu não tenho 5.000 fatos, voltou 1. Letra, qualquer letra para ele, volta 1. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer um tratamento. TTD recebe limite se limite for menor
Menor ou igual a 5? Menor ou igual a 5? Não. Porque aí o zero entra. Então, a gente teria que pegar, se tiver menor ou igual a 5, end limite maior que zero. Se não, recebe 1. E aí eu passo aqui a minha quantidade. Se o limite for menor ou igual a 5, ele vai pegar o limite que você recebeu. Se não, o limite for maior que zero, evidente, né? Tiver between, a gente pode usar também. Se não, vamos ver se a nossa lógica deu certo. Todos os testes tem que dar. Esse A G aqui vai dar tilt, porque é letra. Bom, para tratar esse problema que a gente teve nessa variável que não é inteiro, eu teria que checar se aquele valor é o inteiro. Para isso, eu posso, nesse mesmo if, colocar um instance para verificar se o limite da minha variável é o inteiro. Se essa variável é o inteiro e estiver dentro deste limite, né, de 0 a 5, você vai retornar o valor, caso contrário, retorna 1. Vamos ver se vai funcionar? Ó, vai executar 6 vezes, porque eu tenho 6 itens no meu conjunto. Perfeito. Bom, e o último que seria interessante fazer é aquele valor inválido, né? By limit error. Por exemplo, nesse caso aqui não precisa ter parametrização. Vou jogar o dev para cá para executar. Vou colocar o valor -1. E aqui eu vou fazer o assert do 500. Simples assim. E claro, né, teria que abrir um issue para consertar esse item, para tratar isso aqui como um inteiro. Vou rodar ele para avaliar se o resultado deu 500, perfeito. Teste, ok. Bom, concluí os nossos fatos. Vamos fazer a limpeza do código, ver se está tudo certo. O meu método que faz o assert. Os meus métodos de teste, getFacts, facts by limit, e esse com erro. E esse aqui eu chamei de smoke, né? Para no teste rápido ele sempre executar. Agora podemos executar o teste completo. Ele vai rodar o teste Bricks, depois o teste Facts. Ao total, 12 coleções, 12 cenários de testes foram encontrados. Perfeito, nosso teste, os 12 passaram em 45, 41 segundos. Beleza? Agora, a gente precisa criar testes para os outros dois últimos endpoints, grupo e group, e grupos by ID. Ele também é muito parecido com o primeiro, você tem um conjunto de dados, você tem um ID e um tipo. Então, para facilitar a nossa vida, ser um pouco mais eficiente, a gente pode copiar praticamente o teste do Bridges. Vou dar um salvar como teste
grupos. O que a gente vai mudar nele? Não tem link, apesar que tem link groups, certo? Ó, tem link do mesmo jeito, então a gente pode deixar bem similar para testar esse link. A gente tinha criado lá no ConfTest uma fixture para o conjunto de raças, mas nem a necessidade disso ficar aqui, pode ficar específico no teste dele, uma vez que vai ser usado somente aqui. E aí eu posso criar bem similar os 7 grupos. 7 grupos ID. Aqui eu estou criando uma fixture, um conjunto vazio, que eu vou alimentar durante o teste para utilizar em um outro teste. E aqui 7 links grupos. Poderia fazer um replace all, mas a ideia aqui é explicar por que a gente está fazendo cada coisa. Então, aqui é para os IDs do grupo e aqui para o link. Então, aqui eu vou ter um get, o teste, né? Vou mudar o nome também. Teste grupo, dos grupos. Aqui um get all, groups. Vou chamar os grupos. Só confirmando se é esse o link mesmo. Sim, ó, grupos e o outro grupos ID. Acerte 200. Eu tenho aqui, olhando se data, se tem data, se é uma lista, se tem ID, se tem tipo, se o tipo é o grupo, senão ele vai dizer que grupo não é grupo. A minha fixture não é mais o set bridges, a minha fixture é essa. E a minha fixture é essa. Troquei as fixture. 7 grupos ID e aqui embaixo 7 links group. Tudo bem? Observe que algumas verificações são as mesmas também, que nem esse aqui. Esse aqui é por ID, tá? A gente dá um desconto, mas são muito parecidos, esses dois aqui, onde eu estou passando o link. Então, eu poderia também criar uma função para fazer esse teste para todos e evitar essa repetição de código, mas eu deixo exercício para vocês em relação a isso. Otimizar esse teste aqui, né? Criando funções para retirar essa repetição de código. Voltando, acho que está tudo certo aqui. Vamos trocar o segundo link. Groups. Onde ele vai receber o meu conjunto de links, né, que eu passei. Depois ele vai testar. Data e se esse aqui, até para esse, como o breed, raça e a própria fato são muito parecidos, daria para generalizar, né, criar uma função para todos, checando essas mesmas informações. Ok. Get link grupos, onde eu recebo minha fixture que tem a link do grupo. Submeto ele na URL, depois eu checo se deu status code de 200, se eu tenho data, se data é uma lista, um array. Percorro a lista e checo cada um dos objetos retornados. Depois eu uso get bridges, que é grupos.
by ID, onde eu vou ter os 7 grupos ID. E bem similar, aqui eu posso renomear também para usar group ID. Para cada ID que tiver na lista, vai passar aqui groups, plural, groups, passo ID. Checo se é 200, checo se tem data, se é uma lista, ID tipo e aqui groups. Grupo, esse tipo não é grupo. E no final eu passo um grupo inválido. Muito parecido esse teste. Grupos. Vai de erro, onde eu passo, por exemplo, groups e passo um valor qualquer. Será que está certo? Vamos fazer uma última conferência, get groups, onde ele vai passar os grupos. Eu vou checar 200 e checo todo o conteúdo. Salvo os valores das fixtures, nos dois conjuntos que eu tenho, um conjunto de link e um conjunto de IDs. O conjunto de links eu testo nesse próximo teste, onde ele percorre a lista para cada URL, né, cada link que existe naquele conjunto. Grupos por ID, eu passo determinado todos os IDs que a gente recebeu na lista, capturada nesse primeiro caso de teste. E o último erro. Se tiver tudo certo, é isso. Posso pedir para executar a classe, faz teste -k, teste gr, ele já vai buscar todos os testes. Executou o primeiro, o segundo falhou. Depois vamos olhar aqui que a gente não trocou. O segundo é o link. Olha lá. Inválida URL. Get link groups. Aqui, ó. Self, current, next e last. Vamos ver o que o grupo nos traz. Self e current, somente o que ele traz. Por isso que ele não achou os outros que eu trouxe. Self e current. Next e last não tem para grupo. As impressões. Nessas horas, que é bem mais tranquilo, a gente imprime o relatório, fica mais fácil de encontrar. Mas, de fato, ó, aqui eu estou imprimindo a lista de grupos, né? Os links. Eu tenho esse primeiro, tenho o segundo, Itanone e None. E aí dá um erro na própria biblioteca de request. Você não pode passar uma URL vazia. Corrigido este erro, não é para falhar mais. Primeiro passou, agora está no segundo que checa os links. Passou, terceiro que busca por ID, varre toda a lista de grupos, percorre todos. Perfeito, todos os testes passaram. Agora eu posso rodar o teste completo.
menos HTML igual a report, aqui é o nome que você quiser, tá? Tô repetindo o mesmo nome que tá aqui. Agora eu vou rodar ele completo com o relatório para a gente acompanhar e ter o nosso relatório de execução. Algo interessante que dá também para a gente realizar, por exemplo, aqui no Get Breeds, ele volta a raça do cachorro e o grupo que ele pertence. Então, daria também para capturar esse grupo, pesquisar os grupos e buscar se esse cachorro, se essa raça, né, de cachorro aqui existe naquele grupo, né? Que aí você começa a fazer testes de batimento de informação, não somente de validação de endpoint simples, você começa a melhorar o seu teste, né? Porque a ideia é, e eu estou dizendo aqui que essa raça desse grupo, na hora que eu listo o grupo, essa raça precisa estar contida naquele grupo. Então, são coisas que você vai melhorando e vai evoluindo no seu teste ao longo de todo o processo. Vamos ver se já executou. Executou, levou cerca de 1 minuto, é um tempo muito alto para os poucos endpoints que a gente tem. Mas, claro, como eu comentei, como é um teste, né? Sem problema. Mas se fosse um endpoint real, deveria apontar, olha, tem endpoints que estão demorando muito. Vamos ver qual está demorando? Olha, esse daqui, ó. Get Breeds by ID. Eu estou pesquisando todos os IDs que eu recebi na lista, deu 18 segundos. Mas, nossa, será que eu preciso pesquisar todas as listas? O que está demorando? O que está acontecendo? O próprio link, ó, demorou 6. O Get All, só o Get All já demorou 6 segundos, né? Então, é um tempo considerável aí. Olha que interessante. Toda vez que você parametriza, é a vantagem de você parametrizar. Você consegue ver qual é o parâmetro que está sendo utilizado. Então, na hora que dá uma falha, você sabe, ó, falhou nesse aqui que utilizou essa parametrização. Né? E aqui estão as nossas impressões. Geralmente, na impressão do teste, a gente coloca o que a gente está enviando na requisição e coloca o resultado da requisição, né? O response da requisição. Assim, a gente consegue validar se a gente enviou corretamente, né? Tomou o endpoint de forma correta e se o resultado veio também corretamente. Perfeito? Esse relatório que a gente mostrou, ele é bem interessante, só que existe um outro relatório que é o queridinho em relação aos testes, que é esse relatório aqui, a Luri Report. Interessante que esse relatório ele tem para várias linguagens de programação, várias. Aqui na documentação, você consegue ver em todas onde que eu posso utilizar com Cypress, com JUnit, com o próprio Newman do Postman, e tem aqui, ó, PyTest. Então, o que que a gente vai precisar? Fazer uma instalação local para abrir o relatório, né? Esse relatório requer Java, você precisa ter o Java instalado na sua máquina. E aqui tem as instruções de instalação. Bem simples, tanto para Windows, para Linux, não tem muito mistério não, tá? Para Debian, eu já tenho instalado. E aí você dá o Aluri Version, vamos ver se está tudo bonitinho mesmo. Tá perfeito. Essa biblioteca é simplesmente para você visualizar o relatório. Para você gerar o relatório, aí você precisa usar uma biblioteca do próprio Python, que é essa daqui, ó, Aluri PyTest. Então, vou instalar essa biblioteca. Posso até tirar aquela outra, né, essa HTML aqui, ó. Não vai ser mais necessária, que a gente vai gerar com ele. Ó, tá instalando.
Como é que eu faço para gerar um relatório com ele? Aqui ele vai te mostrar, ó, faz teste, menos aluridir e o nome do seu relatório. E para abrir, aluriserve e o nome do seu relatório. Então, eu vou rodar de novo o PyTest, gerando esse relatório. Isso aqui vai criar uma pasta, ó, criou uma pasta aqui dentro do meu projeto. Dentro dessa pasta, ele vai colocando o arquivo JSON, o arquivo TXT do resultado do teste. Ele é um relatório muito leve em relação a esse reporte. Por exemplo, a gente utilizava esse reporte no início. Quando começou a aumentar o volume de teste, já não foi mais interessante, porque o teste estava demorando muito a questão de entrada e saída, por causa da escrita desse arquivo. A gente trocou para o Alura e isso resolvido. E com o Alura eu não vou ter esse problema de entrada e saída, uma vez que ele grava, né, para cada execução, o arquivo JSON e depois ele compõe tudo isso no relatório. Então, é muito mais eficiente. Bom, enquanto executa, eu vou copiar aqui o comando para abrir o relatório. E aqui tem as instruções de como que você faz, tem algumas customizações que você pode fazer no seu relatório para ficar bem interessante. Vale olhar a documentação. Ó, criou, agora eu vou abrir o relatório. Ele vai abrir o browser com o relatório gerado. Olha que interessante. Trouxe aqui o teste dogs. Aqui os nossos endpoints, olha. Vou aumentar um pouquinho, né? Para facilitar a visualização. Ó, teste bridges, aqui todos os nossos endpoints, o tempo de resposta, qual a saída, patos, ele mostra a sua classe, grupos. Quando você tem erro, você consegue filtrar. Ah, não quero que mostre isso, né? Você consegue colocar filtros. Quando você usa algum skip, alguma coisa, ele consegue indicar também. Quando você usa paralelismo, você consegue olhar aqui como é que está a execução dos seus testes paralelos, consegue olhar o comportamento, o que mais está demorando, o que menos está demorando, os que tiveram erro. Então, esse relatório é bem interessante. A gente gosta muito dele, ele é bem queridinho. Se você tem variável de ambiente, trend e outras coisas, você consegue disponibilizar no seu relatório. E aqui, ó, data e hora de execução, né, para você visualizar. Perfeito? Então, a gente recomenda que você use esse relatório, ele é bem queridinho por todo mundo. Sobre o vídeo de hoje é isso. Praticamente finalizamos a implementação desta API. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.